Olá, tudo bem? Neste vídeo eu quero explicar sobre algumas nuances, variações, alguns detalhes sobre o transtorno bipolar. É quase o que nunca te contaram sobre o transtorno bipolar. Por que eu digo isso? Porque normalmente, quando se fala em transtorno bipolar, é falado sobre o clássico, sobre o quadro que quase qualquer pessoa consegue identificar, que são as alterações do humor marcantes, tanto para depressão quanto de euforia, que é aquela felicidade exagerada, a pessoa fica inquieta, sem sono, mais produtiva, o ego inflado, se achando melhor que os outros, mais poderosa, mais inteligente, e depois o quadro depressivo profundo, né, onde a pessoa não tem energia para fazer nada, fica triste, apática, com pensamentos suicidas, muitas vezes. Então acontece que no dia a dia, na vida real, as coisas não são tão simples assim. O transtorno bipolar tem muitas nuances, detalhes, variações que nem sempre são tão fáceis ou tão simples de serem identificados para fazer o diagnóstico. Então, para você ter uma ideia, classicamente se classifica o transtorno bipolar do tipo 1 e tipo 2. Mas tem um autor chamado Akisco, por exemplo, que ele sugere até 6 tipos diferentes de transtorno bipolar. Então, por exemplo, a pessoa pode ter um humor constantemente irritado, sem variações assim identificáveis de depressão e euforia, e mesmo assim ser bipolar. Um exemplo seria o caso daquela pessoa que se irrita com muita frequência, quebra as coisas em casa, dá soco nas paredes, ofende outras pessoas, falando as coisas sem pensar e depois até se arrepende disso. É claro que isso é só um exemplo, né? Uma pessoa sempre irritada também pode estar deprimida e não ser bipolar. Mas é aí que entram então as sutilezas dos detalhes da história do paciente, das perguntas que o psiquiatra vai fazer, da história familiar desse paciente. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que muitas vezes o diagnóstico de transtorno bipolar demora para ser feito, porque ele está, digamos assim, algumas vezes muito bem camuflado, muito bem escondido atrás de um quadro depressivo, atrás de uma irritabilidade e outros sintomas que podem aparecer. Então, o recado de hoje basicamente é o quê? Transtorno bipolar nem sempre é tão simples e tão fácil de ser diagnosticado como parece. 50% dos quadros tratados como depressão, na verdade, são bipolares. Às vezes demora anos para que a pessoa tenha o diagnóstico correto do transtorno bipolar. E não por erro médico, tá? Mas pela dificuldade e pelas sutilezas desse transtorno. Então, eu já atendi muito paciente tratando somente como ansiedade e, na verdade, era um transtorno bipolar, tá? Então, uma coisa importante, ter transtorno bipolar não exclui outros diagnósticos conjuntos, como ansiedade mesmo, déficit de atenção e hiperatividade, toque. Então, a pessoa pode ter o transtorno bipolar e também apresentar outras doenças de cunho psiquiátrico ao mesmo tempo. Na verdade, isso é até o mais comum. Tá? Então, diante de tudo isso, que entra a importância o quê? Da avaliação com o especialista, onde é feito um trabalho de verdadeira investigação dos sintomas do paciente para se chegar ao diagnóstico correto. Então, não tire sal, né? Não brinque chamando outras pessoas de bipolar, pois você também pode ser. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, ou lhe trouxe mais conhecimento, né? Curta, compartilhe, se inscreva no canal do YouTube, né? Para que mais pessoas tenham acesso à informação. Um abraço e até mais.